Fala galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. Meu nome é Wesley Carvalho e esse é mais um vídeo aqui pro canal. Olha, eu recebi uma mensagem de um colega meu, professor Raniel, um professor de filosofia, onde em uma das atividades propostas por ele, ele questiona a respeito de transgênicos e o uso de células-tronco e pergunta a minha opinião a respeito disso. Bom, para quem ainda não sabe, eu sou biólogo, né? Formei em biologia e a respeito de transgênico a gente debate muito ainda há muitos estudos em cima disso. Porém, estudos recentes, ou seja, para a gente ter base nos transgênicos, a gente precisa saber primeiro o que é transgenia. A transgenia ela consiste na modificação genética de uma espécie introduzindo material genético de uma outra espécie. Tendo em vista que assim, alimentos transgênicos são feitos através de mudanças genéticas para se obter o proveito máximo de determinada característica, obtendo assim vantagem tanto no plantio, que vai adquirir resistência contra herbicidas, proteção de toxinas contra pragas de culturas agrícolas, quanto para os consumidores, aumentando a quantidade nutricional ou produção de substâncias medicinais. Então, gente, parece ser só vantagens, né? Mas a partir do momento que você modifica um determinado alimento, né? Hoje a transgenia é presente muito na alimentação. Você modifica determinado alimento, você tem que ter alguns estudos em relação a ele para saber se aquele alimento vai fazer bem, se seu organismo vai conseguir absorver bem os nutrientes. E às vezes os estudos precisam de vários testes. Então, por ser uma coisa recente, há pesquisadores a favor e há pesquisadores também que são contra o uso de transgênicos. Para a gente ter uma noção a respeito dos transgênicos, né, para entendermos o quanto os alimentos transgênicos eles estão presentes nos nossos dias, devemos entender que todos os seres vivos são formados e controlados pelos genes. Se os genes eles vão determinar as características e resistência aos possíveis efeitos nocivos de uma plantação, com o objetivo de lucrar, diminuindo os prejuízos com a perda, como as perdas de lavouras ou simplesmente diminuir os agrotóxicos que serão aplicados. São feitas modificações genéticas em sementes, uma característica que não será afetada por determinada praga ou terá uma resistência maior ao clima daquela região, além de poder, através das mesmas modificações genéticas, aumentar ou potencializar as vitaminas e nutrientes que aquele tipo de planta modificada geralmente possui. Então, é isso, é meio controverso. Devido a ser muito recente, então abre um leque aí de observações. O objetivo dos transgênicos é um objetivo bom, né? Tem como objetivo potencializar as vitaminas presentes nos alimentos e diminuir a questão de agrotóxicos, né? Aumentando a resistência contra herbicidas e aumentar também a resistência contra pragas em lavouras, diminuindo assim a quantidade de agrotóxicos presentes. Porém, vale ressaltar que ao alterar qualquer coisa, tem que ter estudos referentes a isso para saber se vai ter algum problema futuro no organismo, na pessoa, nos indivíduos que estão consumindo esses transgênicos. Então, por enquanto, é muito controverso. Bom, outro assunto que nós conversamos também, né, que ele pediu a opinião, é sobre o uso de células-tronco. Então, Daniel, você está trabalhando com um conteúdo bastante delicado, viu, em sua matéria. Células-tronco. Você primeiro tem que entender onde que você considera que exista vida, onde que começa a vida. Se você entende que a vida começa a partir da primeira célula do ser humano, que é a célula ovo ou zigoto,
que é a união do espermatozoide com o óvulo, né, uniu, formou a primeira célula, ovo, o zigoto, que nós chamamos, né? A partir desse processo de união, constitui várias sucessões de mitoses, onde vai aumentar cada vez mais o número de células, né? Então, existe vários nomes aí que nós utilizamos em biologia, né? Fala mórula, blástula, gástula, então vai havendo alguns processos aí no aumento. No entanto, existe uma parte do processo onde todas as células elas não estão definidas. Então, eu não sei qual determinada célula vai constituir um determinado órgão, qual que vai constituir, qual que vai fazer parte, qual que vai ser a célula sanguínea, qual que vai ser a célula óssea, qual que vai ser a célula da nossa epiderme. Então, chega um ponto onde todas as células são potencialmente propícias a ser qualquer coisa. Aí chamamos elas de célula-tronco. Células-troncos, então, são células que podem ser qualquer células, né? Elas ainda não têm uma divisão ainda específica, elas não sabem ainda o que vão ser. Então, se a gente pegar essas células, que a gente fala células totipotentes, ou seja, células que podem se transformar em qualquer outra célula do corpo. Se a gente pegar ela nesse processo ainda de desenvolvimento, a gente tem que pensar o seguinte: se a gente considera que a vida ocorre a partir da união do espermatozoide com o óvulo, e a gente interrompe esse processo, a gente está matando um indivíduo. Existem cientistas que consideram vida a partir do momento onde o feto ele cria forma de ser humano, né? Existem cientistas que só acham que existe vida a partir de quando começa a ter cognições motoras, né? Onde o cérebro começa a fazer conexões, onde os neurônios começam a trabalhar. Isso é muito polêmico e vale, tá, sugestão minha, né? Vale até um debate em sala de aula, vendo com os alunos o que eles consideram por vida. Se a vida é a união entre os gametas masculino e feminino, ou se a vida é só a partir quando termina a gestação, né? E inicia-se a vida, ou se a partir do batimento cardíaco do feto já pode considerar a vida. Então, temas bastante polêmicos. Então, é complicado deixar a minha opinião. Mas vamos lá. Sobre células-tronco. Eu entendo que existe vida, sim, a partir da união entre o zigoto masculino com o zigoto feminino, né? Na minha percepção, tá? Wesley falando, eu entendo que a partir desse momento há vida. Qualquer coisa que você faz a partir desse momento que você vai impedir o processo, você está pondo fim à vida. Beleza, primeiro ponto. Porém, você consegue salvar várias vidas utilizando dessas células tronco, as células totipotentes. Então, eu sou a favor, sim, que se utilize células tronco, tá? Pesquisas sejam feitas sobre células tronco. Então, essa é a minha opinião, tá? Isso aí, cada um vai ter uma opinião. E existem outros meios também de se obter células tronco, porém não tão eficazes quanto essas, né? Nós temos outros nomes também para células tronco. Nós temos essas que eu citei, que é as células totipotentes, temos as multipotentes e temos as polipotentes. Então, se a gente for entrar a fundo aqui, vai ficar bastante longo o vídeo. Mas é isso o que eu quis dizer. Não sei se eu ajudei, se eu compliquei um pouquinho mais. Tá em suas mãos aí, Raniel. Pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até mais e fui.